Buenas, estamos aqui com uma edição do Café com Zine adaptada para essa modalidade virtual no contexto da pandemia de coronavírus, né, para evitar qualquer risco de contaminação. A gente está fazendo a gravação e tomando um café com Zine e à distância, né? E a convidada especial que a gente tem hoje é Maureen Xavier, jornalista do jornal Correio do Povo, e ela escreveu a sua dissertação a respeito de suicídio. Então, esse vai ser o tema do nosso Café com Zine de hoje. Não deixe de nos seguir no canal do YouTube Engenheiro Zine e também nas redes sociais. Então, Maureen, eu gostaria de te dar as boas-vindas e te agradecer por ter topado de a gente estar conversando sobre esse tema que é tão importante nesse contexto da pandemia de coronavírus, né? Talvez se agrave mais. Então, primeiramente, queria te dar essas boas-vindas. Muito E obrigada. durante a quarentena, muita gente está em casa e isso pode aumentar a ansiedade, depressão. E nessa situação, é necessário que as pessoas cuidem da saúde mental e é fundamental que quem produz conteúdo faça com responsabilidade. Então, para conversar sobre isso, nós estamos aqui com a presença da Maureen, que na dissertação teve o seguinte título: Por que? Uma análise dos discursos sobre suicídio no jornalismo diário. Então, Maureen, para começar, conta para nós como tem sido a tua rotina no Correio do Povo durante a pandemia. Tudo bom? Obrigada pelo convite. Falar sobre suicídio é um tema que se tornou muito importante, né, em função da dissertação. Mas antes disso, como é que está sendo essa nova realidade, né, que nós temos acompanhado em função da pandemia? A gente está aí quase fechando 3 meses, né, com uma série de restrições e medidas de cuidado, e na redação não foi muito diferente. A gente passou por um processo inicial de esvaziamento gradual das equipes. Hoje tem um grupo muito pequeno que está na redação propriamente dito, e a gente também está reaprendendo um pouco, se adaptando nessa nova realidade. Mas, Mauri, nesse contexto de pandemia, tem muita gente está em casa, né, numa situação que pode gerar muita ansiedade. Algumas escolas estão, as escolas particulares estão com as suas videoaulas, né, um contexto completamente diferente da rotina e as escolas públicas paralisadas. Então, tu tem as crianças, os adolescentes, os jovens mais em casa, ao invés de estar indo naquela rotina de ir para a escola. E também tem um tema da tua dissertação, uma perspectiva de que aumentou a incidência de suicídio nos jovens, né? E aí, nesse contexto, a maioria das notícias, ela está cobrindo a pandemia ou a política brasileira, e nenhum assunto muito animador, né? E aí, como lidar com essa quantidade enorme de informações e não se deixar se abater por isso? Eu acho, assim, pelo um pouco do que eu pude também estudar durante a dissertação, acho que tem vários pontos, né, que acabam conversando entre si. Acho que a gente está vivendo, antes de qualquer coisa, na política, que acaba sendo uma área agregadora, acaba sendo um elemento a mais nesse momento que nós estamos vivendo do país, mas em específico a questão da pandemia. Já é um assunto pesado, complicado, e que ele, além de todos os dias nós acompanharmos o crescente número de óbitos, o que é já por si só devastador, nós temos outras questões que também estão sendo colocadas em xeque, né, estão sendo colocados em dúvida nesse momento. E que sim, o resultado disso é essa ansiedade, essa incerteza com o que vai acontecer. Nós vínhamos, né, a sociedade como um todo, num ritmo com uma certa, vamos dizer assim, uma certa instabilidade. Dentro do possível, as pessoas tinham as suas rotinas. Quando tu tem esse cenário que veio se aproximando desde o início do ano de uma maneira gradativa, mas que no Brasil acabou ganhando um impacto maior quando a doença avançou na Itália, e isso é ali questão de fevereiro, né? Nós já estamos entrando em junho, então quer dizer, é um tempo muito grande. O que essa pandemia, essa sensação toda com esse fenômeno, ela nos traz?
né? Ela nos traz uma falta de perspectiva, né? Com o que vai ser, quando é que isso vai acabar? Vai ser daqui a uma semana? Vai ser daqui a um mês? Quando é que nós vamos poder ter a nossa rotina novamente? Quando é que nós vamos poder estudar com, né? Até estudar está sendo uma dificuldade de questão mesmo de concentração com todo com esse panorama. Quando é que a gente vai poder viajar ou, né, se encontrar com a família sem que isso gere tanto medo, tanto receio, tantas dúvidas. Então, isso por si só já é um fator estressante, né? Eu sou jornalista, eu não sou médica, mas isso tudo está nos materiais que tratam desse assunto, né? Tanto do suicídio como de alguns transtornos mentais, que é esse desequilíbrio. E além disso, nós também temos um impacto econômico, né? O impacto econômico, eu digo, das pessoas que estão perdendo seus empregos, ou das pessoas que nem sabem se vão ter qual é que vai ser a perspectiva disso. Todos esses elementos, né, eles parecem ser desconexos, mas eles estão dentro do mesmo universo, né, que é a vida em sociedade. E esse é o ponto, talvez, que eu acho, e quando eu comecei a estudar, tem um autor que é o Durkheim, que ele é, enfim, super conhecido para quem estuda tanto a sociologia como também a questão do suicídio, que ele traz essa pegada muito próxima entre o gesto de atentar contra a sua vida estar vinculado a essa sociedade que nós estamos. Então, sim, tem já alguns estudos, principalmente no Reino Unido e países europeus, que, vamos dizer assim, já passaram um pouco dessa fase inicial que nós ainda estamos enfrentando, e que já projetam, sim, investimentos pesados na área de saúde mental para o pós-pandemia. E o noticiário? Então, o noticiário ele acaba sendo uma avalanche de informações, até pelo intuito de tentar informar as pessoas. E quando a gente fala de saúde pública, eu que cobri no jornal, hoje estou na política, mas cobri muito tempo na área da saúde, todas as informações, né, elas têm que ser no sentido de esclarecer e de buscar que as pessoas tenham essa conscientização, estejam bem informadas. Só que nesse momento, em específico, com esta pandemia, uma questão mundial, em que todo mundo está preocupado, diferente lá de 2000, vamos dizer, 2009, quando nós tivemos o H1N1, nesse momento tu tem uma avalanche de informações. Tu tem informações em todos os lados, né? Tu tem a questão da televisão, tu tem a questão do celular, da questão das redes sociais. Então, o que né, pelo que eu pude acompanhar um pouco, o que o pessoal tem falado muito, principalmente os especialistas da área da saúde, é tentar filtrar, ou tentar pelo menos amenizar esse conteúdo, né, com alguns outros conteúdos mais leves, ou também com áreas um pouco de lazer, dentro do possível da realidade de cada um, que a gente sabe que não é fácil nesse momento. Então, acho que ainda a gente está tentando ainda achar esse equilíbrio, né, do informar, né, e também não pintar um cenário de que está tudo bem, né, porque também não é exatamente essa a realidade. Então, acho que as pessoas dentro de casa têm que tomar os seus cuidados, né, tentar dosar essa parte do que realmente está fazendo bem, o que realmente está ajudando a auxiliar, ou que está talvez só aumentando essas angústias, porque é impossível, né, passar esse momento achando que está tudo bem, né, porque realmente não está, estamos todos juntos, né, nessa grande transformação. Por uma perspectiva que eu acho que é a que é mais importante, que é olhar o suicídio, isso é super moderno, como um problema de saúde pública, para, a partir disso, poder pensar nos meios de poder prevenir, né? Tem dados ali que 800 mil pessoas no mundo, né, morrem por se suicidarem por ano. E tu pode ter 20 a 40 tentativas. Então, colocando num lado mais catastrófico, poderia estar tendo 40 milhões de tentativas de suicídio por ano no mundo. E aí tu tem esses índices mais elevados nos jovens. A própria Organização Mundial da Saúde, ela tem como no suicídio dos jovens entre 15 a 29 anos como a segunda maior causa de morte, né? E aí, nesse sentido, na tua opinião, o que mais leva os jovens a tirarem a própria vida? Acho que queria só fazer uma ponderação.
nesse episódio, né, que nós temos acompanhado agora em função da pandemia da Covid, nós estamos enfrentando um número elevadíssimo de óbitos e muito se discute da questão da subnotificação, né? Acho que aqui, até em respeito às famílias, está, né? Essa subnotificação, ela não é exclusiva desse momento. E em relação ao suicídio, ela é muito presente, em função de parte do que tu acabaste de relatar, de como as sociedades lidam com esse assunto, né? Então tem muita vergonha e até um certo não entendimento, né? Que faz com que esses números não sejam tão fiéis à realidade. Em relação aos jovens, né? Esse assunto ele ganhou uma potência muito grande, né, nos últimos anos, como eu acabei citando no início, teve o seriado que trouxe à tona, depois teve o episódio da Baleia Azul e dessa sensibilidade dessa geração, né, que tem alguns especialistas que estudam muito, mas que estudam muito esse assunto, assim, e que apontam, né, um rol de situações, começando por essa sociedade que nós estamos vivendo, e eu digo essa sociedade mais especificamente antes da pandemia, né? Mas esse distanciamento, essa dificuldade de comunicação e de relação com esse mundo, a própria questão de dificuldade de lidar com sentimentos, né? Daí tem várias linhas que seguem desde como é a relação dentro das estruturas familiares, como que é os sentimentos dentro desse eixo, e a própria relação entre os jovens, né, os próprios casos de bullying, que também afetam e vão desestruturando esses jovens. É uma fase da vida que você está em transformação, né? Você está tendo ali um choque de deixar de ser uma criança para ser, né, um próximo adulto. Então você está nessa fase toda de transformações e você fica muito vulnerável, né? E essa vulnerabilidade acaba sendo potencializada ou reprimida, dependendo exatamente das circunstâncias que estão no seu entorno. E pesquisando bastante, a gente vê que exatamente não existe fórmula, né? Países têm adotado medidas diferentes, né, de acordo com as suas características. Tu tem, daqui a pouco, determinados grupos que são mais vulneráveis. No momento que tu identifique e mapeie esse grupo, tu consegue encontrar maneiras exatamente de protegê-los, né, de aumentar essa rede de proteção no entorno para diminuir casos. Porque nós já avançamos, né? A gente, por exemplo, acho que todo mundo que está na sua casa, né, tem ali o seu botijão de gás. Hoje, se tu abrir o teu botijão, ele vai sair um cheiro extremamente forte, né? Tu vai ter como identificar que está vazando gás. Por quê? Porque no passado, muitas pessoas, né, utilizavam essa como uma maneira, né, de atentar contra a sua vida, e o socorro demorava muito mais para vir exatamente porque ele não tinha cheiro, né? Então, isso, por exemplo, é um caso. Então, quando tu elimina, né, esses processos, quando tu elimina esses acessos, na verdade, tu acaba fazendo uma maneira de enfrentamento. Mas, com certeza, a principal delas é falar. E daí entra uma parte que foi um exemplo que eu utilizei durante a minha apresentação da dissertação e que foi muito marcante quando eu estava fazendo análise, eu enxergar, né, esse caso, que foi o que aconteceu. Eu estava analisando o jornalismo, né, como que o jornalismo retratava. E eu peguei um veículo de comunicação que não é do Rio Grande do Sul, que é a Folha de São Paulo, que tem uma circulação, enfim, e eu não tenho nenhum envolvimento, então eu estava bem, vamos dizer assim, tranquila para poder fazer aquela análise, né? E daí o que acontece? Acontece que ali no mês de setembro, a gente tem um dia, né, uma matéria de capa e de meia página dentro,
mostrando um estudo, até aquele momento era um estudo inédito, era o primeiro que o Ministério da Saúde fazia sobre um mapeamento do suicídio no país, né? Mostrava os grupos mais vulneráveis, mostrava algumas maneiras de tentar acolher esses grupos, de diminuir, por exemplo, o Brasil tem um índice muito alto de suicídio entre indígenas, então saiu uma matéria, ainda ali com dicas sobre o que fazer, onde buscar ajuda. Ela estava totalmente, vamos dizer assim, dentro de um padrão de uma notícia de como o suicídio deve ser noticiado, deve ser informado. Perfeito. No dia seguinte, na edição também tem o mesmo, mais ou menos o mesmo espaço de chamada na capa, meia página numa matéria interna, uma reportagem, que tratava de um médico, né, de São Paulo, que estava sendo acusado de cometer um homicídio. Enfim, ele era ali conhecido um pouco do noticiário, e ele tirou a sua vida, né, no momento que a polícia estava fazendo a operação de prendê-lo. E a matéria, ela vai exatamente contra, assim, em vários aspectos, ao que deveria ser, vamos dizer assim, o recomendável, né? Ele trazia detalhes de como ele teria tirado a sua vida, ele trazia ali o delegado dizendo que queria ter feito justiça, que era prender essa pessoa, ele trazia os vizinhos falando sobre todo, vamos dizer assim, sobre todo o desequilíbrio mental que essa pessoa tinha. E daí a gente entra na parte que eu acho que é essa sociedade que a gente vive precisa discutir seriamente o assunto. Como é que tu quer que uma pessoa que esteja passando por ela já está vulnerável porque ela está passando por um momento de dificuldade, né, que pode ser que eu não entenda as causas, tu não entenda as causas, mas ela entende, né, ela entende e ela está carregando essa dor. E daí você tem esse estereótipo, né, essa coisa compartilhada. Quando olha para as metas da Organização Mundial da Saúde, era reduzir para menos de 10 casos a cada 100 mil pessoas. Em algumas regiões aqui do estado, a gente tem esse índice acima de 30 por 100 mil. É 3 vezes mais do que a meta da Organização Mundial da Saúde. E eu tenho alguns recortes ali que tu fala, né, da questão da descaracterização do campo, né, as relações de trabalho mais precárias. O campo como um lugar de sofrimento é ampliado, né, e é onde o suicídio encontra espaço. E aí tem uma parte bem forte, assim, que eu recordo também, que é o espaço rural, ele é deletério e faz necessário cuidado, uma vez que muitas mortes por suicídio estão enraizadas nesse território, né? Causadas pelo avanço do desenvolvimento capitalista. E aí eu queria fazer, Mauro, um paralelo, que tu disse que antes cobria a questão de saúde pública e hoje está cobrindo a questão de política, né? E aí, quando a gente olha para a nossa Assembleia Legislativa, e que é um reflexo também do que é o nosso Congresso, a gente tem uma bancada ruralista muito forte, em que talvez até fazendo um paralelo com outras situações que tem até uma perspectiva de Marx, ou acho que do Freud também, em função dessas questões econômicas, quanto isso reflete, né, as crises que a gente estava conversando no começo, e as crises causam o desemprego e vulnerabilidade, enfim. E eu queria te questionar o que tu vê, e considerando no contexto também que, bom, é uma causa de morte, né? Ela mata mais do que guerras, mais do que a violência urbana. E o que tu tem visto na política em relação a esse tema? E será que a gente está com representantes que pensam políticas públicas para evitar esses números bizarros que a gente tem aqui no Estado? Esse assunto, se a gente for perguntar para todos os políticos, independentemente das esferas, com certeza nenhum vai responder, nenhum vai se opor a ações, né, de enfrentamento a esse assunto. Claro que quando a gente pensa na saúde pública, e eu acho que a pandemia agora deixou isso bem evidente, problemas e dificuldades não faltam, né? E desde estrutura, desde informações, todos esse arcabouço, né, de elementos que formam a saúde, que tem que estar unidos,
a gente está vendo explicitamente as dificuldades. Eu acho que tem ações, tem projetos, mas acho também que, além disso tudo, da parte política, ainda é pouco. Né? A gente vê que tem mais centros específicos para isso, existem serviços voluntários como o CVV, que eu não falei ainda, mas o Centro de Valorização à Vida, ele tem um trabalho super importante de acolhimento e de escuta, não é um atendimento médico, mas é um atendimento de escuta, e às vezes o que a gente precisa é ser escutado no meio desse mundo, vamos dizer assim, que está gritando tão alto, mas que, por exemplo, conseguiu ampliar o seu serviço e se manter gratuito para uma parte maior da população por meio de ajudas governamentais. Particularmente, eu acho que querer como é que é beneficiar, eu acho que é uma luta que não deve ter bandeira né, de um ou de outro. Eu acho que tem que ser uma luta de todo mundo. A sociedade inteira precisa ter essa compreensão, né, para poder também cobrar. E eu acho que quando a gente discute suicídio, quanto mais a gente discutir suicídio, a gente também vai chegar nesse ponto, né, de que as pessoas vão exigir por que nós temos tão poucos psicólogos. Eu lembro quando eu estava estudando para o concurso da Secretaria Estadual da Saúde, tinha no edital o Plano Estadual de Saúde, que era até 2016. E lá tinha, na parte de saúde mental, previstos mais, acho que uns 240 CAPs, que eram para ser implementados pelo Rio Grande do Sul. E eles não implementaram nem 10% disso. E o quanto talvez essa ausência do Estado, né? Porque eu penso que, por mais que tu tenha esses serviços voluntários, é um papel importante do Estado também estruturar a rede para que não seja só um serviço assim tipo de caridade, né? Mas acho que tem muitas falhas do Estado para esses resultados que a gente tem aqui de índices de suicídios que se destacam nacionalmente e se destacam em termos de índices em relação ao próprio mundo, né? Eu apresentei alguns trabalhos sobre suicídio antes da dissertação final em alguns grupos de jornalistas, e era muito interessante ouvir os relatos deles. Por quê? Porque eu sei muito da nossa experiência aqui, né, do Rio Grande do Sul, dos principais jornais, que mesclavam um pouco dessa coisa de não vamos falar sobre isso, se é um caso particular, não tem por que explorar, e é verdade, né, muitas vezes tu vai dar mais sofrimento do que qualquer coisa, e tem um material muito bacana também, que é uma matéria que foi feita, se eu não estou enganada, no final dos anos 2000, 2008, do Carlos Echuchuri, da Zero Hora, que ele fala bastante sobre o suicídio, e depois tem outro da Letícia Duarte, que foi 2017 também, se eu não me engano, que foram matérias grandes também, trazendo bastante elementos. E por que eu cito elas? Eu cito porque são algumas matérias de fôlego só para exemplificar e de como está tendo essa mudança, né? De como realmente o assunto está vindo. E daí, quando eu digo assunto, é o assunto, não é o caso propriamente dito. Mas, enfim, pelas experiências que eu tive conversando com pessoas de outras cidades durante esses eventos, eu via que existia um desconhecimento, assim, não se fala e ponto final, né, nem a discussão. E muitas vezes eu falava dessas cartilhas que existiam, né, no sentido de orientar, e muitos desconheciam completamente, né, então eu acho que esse movimento feito pelo Ministério da Saúde, alguns anos atrás, foi importante também nesse sentido, de dar visibilidade para esse material, para que ao invés de não vamos falar sobre isso, vamos olhar para esse assunto, né, e ver como que nós podemos auxiliar, como nós realmente podemos tratá-lo de uma maneira a colaborar com a sociedade, né, ao invés de simplesmente alimentar um sensacionalismo barato. Eu acho que aí entra na questão do papel do jornalismo, de poder colocar um foco para essa questão de uma forma que pudesse ser um apoio, um suporte para poder pensar em melhorar a situação, né? Não, então, essa é uma parte
que eu acho que acaba sendo interessante, porque eu não estou dizendo e não estou defendendo que as pessoas simplesmente saiam por aí falando, não é isso, sabe? Mas é tu ter esse espaço para falar, porque vai saber quantas angústias, vai saber quantos sentimentos não ficam reprimidos por causa disso. E eu sempre achei muito interessante porque sempre que eu comento, sempre que alguém, enfim, eu comentava sobre a minha dissertação, bastava esperar alguns minutos, alguém tinha um caso, ou alguém tinha uma experiência próxima, e ficava aquela sensação, um pouco daquela dificuldade de falar, como falar, e eu acho que isso é normal, porque será que eu devo falar todos os detalhes? Será que eu devo, né, e a pessoa, né, porque foi uma pessoa, né, que fez esse gesto. Então, como é que fica essa pessoa? A história dessa pessoa, a narrativa dela ao longo de toda a vida. E por isso que particularmente, me preocupa muito essa questão desse sensacionalismo, dessa exploração, né? Por quê? Porque ela estimula, né, um interesse muito ruim, e a gente... Eu vi algumas matérias sobre isso, sobre principalmente as redes sociais, em tentar identificar e tirar esses conteúdos das plataformas, porque é uma coisa tão séria, sabe? Uma pessoa, ela chega nesse nível de pensar contra si porque ela está se vendo sem saída, ela está se vendo sozinha com uma dor gigantesca, com uma falta, às vezes, de percepção. E tem uma coisa que assim, eu ouvi muito, li muito, e eu sempre gosto de falar, que é para a gente não menosprezar a dor do outro, sabe? Tem aquela coisa que te machuca e que para mim é banal, mas se tu não respeitar o outro, e daí entra a questão da empatia, daí entra a questão de a gente precisar repensar quem nós somos e que sociedade é essa que a gente está. Porque é isso, se eu não tiver respeito com a dor do outro, eu vou respeitar o quê? Perfeito. Maureen Xavier, jornalista do Correio do Povo. Eu queria te agradecer muito pela participação. Eu virei teu fã quando, no período ali que eu estava em greve, enquanto tentando lutar contra o pacote do governo Eduardo Leite, e fez uma cobertura extraordinária do que estava acontecendo nos bastidores, enfim, com o podcast Matriz, né? Uhum. E eu sinto bastante falta de toda semana ter aquele acesso, assim, aquelas informações, e queria te fazer uma provocação ou uma proposição. De repente, poderia bolar um podcast para falar sobre esse tema. Obrigada pela provocação, né? Infelizmente, a gente, com essa questão da pandemia, a gente acabou tendo que fazer algumas reformulações, daí a política local acabou sendo abraçada por outros programas ali do jornal. Vamos ver como é que vai ser esse desdobramento ainda dos efeitos dessa pandemia, porque a gente acho que é bem importante ponderar que a gente está vivendo esse novo, né? Mas que ele não vai só passar, ele vai ficar. E a gente está falando aqui, até peço desculpas se a gente falou num tom, né, leve, mas é porque a vida e a morte, elas precisam ser faladas, né? E quando a gente vê os dados de mortos no Brasil, a gente pensa que não é né, é uma rede inteira de pessoas que está sendo impactada por isso, né? Então, acho que em respeito a todos, né, todas essas pessoas que estão passando essa dificuldade, mas que eu espero que a gente passe, né? E daí a gente volte a discutir, mas assim, eu agradeço o convite, um abraço, obrigada pela conversa. Obrigadão, Mari. Então tá, forte abraço.